Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu desejo cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados e queridos irmãos. É uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos trazendo comentário de mais uma das nossas lições aí da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 2, de 12 de abril de 2026. E o título da lição hoje é A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. Sabemos que a palavra de Deus nos apresenta Abraão, que depois tem seu nome transformado em Abraão, como sendo um homem de fé. E é bem interessante nós observarmos que a mudança do nome de Abrão para Abraão, que vai se dar já lá no bem à frente, quando o fato dele mostrar o ápice da sua fé e confiança em Deus, é algo que me chama muita atenção nas Escrituras. Eu vou deixar para comentar isso um pouco mais à frente. Eh, o textuário da nossa lição nos diz o seguinte: "E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que iria aparecer." Essa passagem do textuário, ele se encontra dentro do contexto quando Abraão ele se separa do seu sobrinho Ló, após eles terem voltado do Egito, pois uma seca havia batido ali a terra onde eles estavam, terra de Canaã, e eles precisaram ir ao Egito. E quando eles voltam, a Bíblia vai nos relatar a dificuldade que eles começaram a enfrentar em termos de relacionamento entre os pastores de Abraão e os pastores do seu sobrinho Ló. E para que não houvesse problemas maiores, ele então pede para que seu sobrinho separe-se dele, dando ao seu sobrinho a primazia na escolha para onde ele quisesse ir. E nós vamos ver que o Senhor, ele estava na direção da vida de Abrão naquele momento, então o seu sobrinho segue para um lado e ele segue para outro. E uma das coisas que me chama a atenção desde o chamado de Abrão é exatamente a sua prática em construir altar de adoração ao Senhor em todas as circunstâncias. Ele constrói um altar ao Senhor. Isso é muito interessante. Bom seria que todos nós tivéssemos o hábito de levantar altares ao Senhor, seja na alegria, seja na dificuldade, seja no momento de celebração, seja no momento de perda, que nós possamos aprender a glorificar a Deus e a enxergar a direção de Deus, a enxergar a soberania de Deus em todas as coisas. Então, esse texto aqui, ele vai estar exatamente dentro desse contexto, quando então ali Abraão aparentemente fica com a pior parte, que o seu sobrinho escolhe a melhor parte. Deus então diz: olha, a tua semente darei esta terra. Toda aquela terra seria dada a Abraão, como herança. E isso acontece exatamente dentro de um contexto quando a obediência, agora sim, Abraão está totalmente dentro do propósito daquilo que Deus havia estabelecido, pois quando Deus o havia chamado, ele havia estabelecido que ele deveria sair da sua terra, do meio da sua parentela, da casa dos pais, para uma terra que ele, o Senhor, haveria de mostrar. Mas Abraão tinha levado o seu sobrinho consigo. Agora que o seu sobrinho saiu da sua companhia, que eles se separaram, Deus então agora vai dizer: olha, a tua descendência, eu darei toda essa terra que você está vendo, toda essa terra, inclusive
a terra que o teu sobrinho, pela vista dos seus olhos, escolheu para poder habitar. E aí diz que diante dessa promessa, Abraão então edifica um altar ao Senhor. E essa promessa ela é retomada, Deus faz essa promessa e ela é reafirmada na palavra de Deus. A verdade prática nos apresenta o seguinte: quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Só que é bem interessante que eu vou procurar a partir de agora para frente aqui no meu canal, nos meus estudos bíblicos, vou procurar trazer mais assim uma visão, um subsídio, com base naquilo que eu nas minhas leituras, nas minhas pesquisas, anos e anos de estudo, e não ficar muito preso assim à lição, à leitura da lição, mesmo que eu goste de ler os textos da lição, mas para que a gente tenha um vídeo, não tão longo, pelo menos nesse primeiro momento, eu tenho sentido a necessidade de ser mais, assim, pontual nos meus comentários, apesar do meu método, de ensino ser bastante, eh, cartesiano e gosto de ler ponto a ponto, fazer tudo isso, mas às vezes torna o vídeo longo e nem sempre as pessoas estão acostumadas a essa prática. Não que eu queira diminuir a qualidade do meu trabalho, aquilo que Deus propôs no meu coração, mas por um tempo eu vou ver a possibilidade de que eu faça, comentário dos textos bíblicos, do que o comentarista apresentar, porém de uma maneira mais, pessoal e menos preso à leitura da lição em si. Bem, a verdade prática da lição, aqui é uma afirmação, eu achei muito, muito profunda por parte do comentarista, quando ele diz aqui que quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Nós temos, 2 instâncias de promessas na Bíblia feita por Deus. Temos aquelas promessas que estão condicionadas à participação daquele que recebe a promessa, portanto, se ele não cumprir com sua parte, aquela promessa ela não será cumprida. E temos promessas que são incondicionais, que Deus cumpre a despeito de qualquer coisa. Aquelas promessas incondicionais que não dependem de nós, que dependem só da fidelidade de Deus, não ao homem, porque Deus não é fiel ao homem, Deus é fiel a si mesmo, à sua própria palavra. Então, aquelas promessas que dependem da fidelidade de Deus a si mesmo, às suas palavras, elas haverão de cumprir, independente de qualquer circunstância. Então, as promessas incondicionais de Deus, elas cumprem plenamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, Gênesis, capítulo 13, que nós estaremos lendo essa semana, o verso 7 ao 18, nos diz o seguinte: E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão. Interessante é nós observar que o texto que nós lemos, aí do textuário do capítulo 12, o verso número 7, foi um texto que nós vimos na semana passada, quando Abrão, ele passou até o lugar, o carvalho de Moré, e estavam ali os cananeus habitando. E no verso 7, o Senhor aparece a ele e diz: Olha, eu te darei toda essa terra que você está vendo. E ali ele edifica um altar. Então, esse foi o contexto do texto, do textuário. Esse texto ele vai ser retomado agora. Aqui é a primeira vez que Deus fala a Abraão: ó, tá vendo esse povo aí, os cananeus estão habitando aí, essa terra aí eu vou te dar como promessa. Porém, ainda não era naquele momento. Abraão teve que ir para o Egito, depois voltar e aí se separar do seu sobrinho, para então esse texto agora Deus reafirmar essa promessa. Nós vamos ver agora no capítulo 13, quando eles separam, Deus vai reafirmar essa promessa. Agora sim, olha essa terra aí,
Deus reafirma. Esse é o contexto, vamos dizer assim, da leitura que estaremos fazendo hoje. A leitura do textual é aquele contexto de início da jornada e da promessa que Deus diz que aquela terra ele daria à sua descendência, e ele vai edificar um altar, e depois que ele separa do seu sobrinho, Deus agora confirma a promessa de que ele receberia aquela terra por herança. Aí o verso aí de número 7 do capítulo 13 de Gênesis. E houve contenda, aquilo que eu estava dizendo, e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então a terra, ou seja, eles de volta à terra de Canaã. Diante dessa contenda que agora Abraão via entre as famílias, entre o seu sobrinho, que ele chama de irmão, entre os seus pastores, e poderia essa contenda acabar atingindo a relação de Abraão com Ló, ele vai dizer o quê? Disse Abraão a Ló. Lembrando que aqui Abraão ainda não tinha o nome de Abraão, ele era Abrão. E aí eu até coloquei algo, está em algum canto aqui, mas já vou adiantar. Abrão teve o nome mudado para Abraão, que é o pai de multidões, quando ele é conhecido como homem de fé, vamos colocar assim. Abraão ele teve o nome mudado para o pai da fé, não depois que obedeceu a Deus. Ou seja, Deus não mudou o nome de Abrão para que então ele passasse a ter fé e obedecer a Deus, mas ao contrário, por ele ser um homem de fé, por ele ser obediente a Deus, é que houve a mudança no seu nome. Então ele obedeceu e houve uma mudança no seu nome. E não o contrário, não houve uma mudança no seu nome para que ele passasse a ser o que Deus queria que ele fosse. Isso é interessante porque existem muitas pessoas que fazem, inclusive, planos diante de Deus, condicionando e dizendo: olha, Deus, eu vou fazer isso e aquilo, mas só se o Senhor me der isso e aquilo. Ou seja, primeiro o Senhor me dá o que eu preciso para que eu me torne uma bênção. Abraão não. Abraão, ele primeiro, Abraão, ele começou a agir como uma bênção, obedeceu a Deus, e a sua obediência levou à sua mudança de nome, mas ele agiu pela fé, e foi a sua fé que fez com que o seu nome ele fosse mudado. Isso eu acho muito interessante. Disse então Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Aqui, irmãos somos é uma expressão de irmandade, no sentido da ligação que havia entre os dois, mas em termos parentais, na verdade, Ló era filho de um irmão de Abraão, portanto, era o seu sobrinho. Mas aqui ele o trata como irmão, era uma prática comum. E ele vai dizer: olha, não está toda a terra aí, Canaã, toda a terra que nós estamos, não está diante de ti. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Que é bem interessante, porque, em primeiro momento, a possibilidade, o direito de escolha era do patriarca, era do mais velho, não era do mais novo. Abraão abre a mão do seu direito e vai dizer ao seu sobrinho: olha, a terra está aí diante de nós, você escolhe. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Mas eu não quero ter problema entre nós. Nós vimos aqui uma atitude de alguém que confia na provisão de Deus e que sabe que onde ele estiver, Deus estará com ele e ele será bem-sucedido. Como nos diz uma poesia da harpa cristã: se Cristo comigo vai, eu irei. Então eu não temerei se eu tenho a certeza de que Cristo está comigo. Foi exatamente essa a atitude de Abraão: olha, você escolhe a direita. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Essa é a proposta
de Abraão para o seu sobrinho Ló. Verso 10: levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina, a parte bonita do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, que é o que acontecerá depois. E essa terra, aquela paisagem das campinas ali do Rio Jordão, aqui é descrito que era como o jardim do Senhor, como o Éden, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Esse era o aspecto bonito, lindo, excelente daquela região para a qual Ló voltou seus olhos, já que o seu tio tinha lhe dado o direito de escolha, ele poderia muito bem dizer, não, não é, esse não é o meu direito, mas ele, de uma certa forma, nem respeitou essa lei, essa prática, e ele simplesmente olhou para a melhor terra e fez a sua escolha. Verso 11: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ele partiu para o oriente, apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, ficou ali na terra de Canaã, e Ló habitou as cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Grave esse nome. Ele armou sua tenda até Sodoma, uma cidade que futuramente seria destruída por Deus por causa do pecado. Aí o texto, o verso 13 diz que, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Que o texto já está apontando que o caminho tomado por Ló não foi a melhor decisão. Ele seguiu a vista dos seus olhos, começou a armar suas tendas nas campinas e foi estendendo devido às suas posses, e ele acabou chegando em Sodoma e morando em Sodoma. Porém, o texto descreve que os varões, os moradores, os homens daquela cidade, eles eram grandes pecadores contra o Senhor. A ideia aqui de grandes pecadores é que eles faziam algo absurdo, além da média dos demais homens. Dentre esses pecados, nós podemos destacar a idolatria e a homossexualidade, que era exatamente a depravação, vamos dizer assim, moral, eram parte dos grandes pecados, idolatria e a homossexualidade eram prática desses varões, aí no caso de Sodoma. E disse, verso 14, disse o Senhor a Abrão, depois de que se apartou dele. Aí Deus retoma a promessa lá que nós lemos no textuário, no capítulo 12, verso 7. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora, olha, levanta agora, um advérbio aqui de tempo, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde você está para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Lembrando que o oriente foi a parte que Ló escolheu. Ou seja, quando Deus aqui diz a Abraão, agora você levanta os teus olhos para o norte e o sul, para o oriente e o ocidente, aqui basicamente essa referência desses 4 pontos de referências aqui geográfica é como se na nossa linguagem hoje Deus estivesse mostrando ali os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, ou seja, mostre a terra, olhe a terra como um todo para as 4 direções. Tá vendo essa terra? Aí ele vai dizer o seguinte, ó, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Como ele havia dito lá no capítulo 12. A tua semente daria essa terra. Então agora ele repete, a tua semente daria essa terra para sempre.
Louvado seja o nome do Senhor. Ainda diz mais no verso 16: "E farei a tua semente como o pó da terra", ou seja, que não pode ser contada. "Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra", ou seja, reconheça essa terra, olhe essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhos ou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e o que ele fez? Edificou ali um altar ao Senhor. Nós estamos vendo, Abraão edificou um altar no início do seu chamado, e agora que o seu sobrinho separa e que Deus reafirma a promessa, ele novamente edifica um altar. Portanto, Abraão era um edificador de altares ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O comentário da nossa lição, a introdução, vai nos apresentar que Abraão e seu sobrinho Ló saíram juntos, de Ur dos Caldeus. O seu sobrinho desfrutou da prosperidade ao lado ali do seu tio. Eles desceram ao Egito devido à fome, e quando eles voltaram, houve uma necessidade de que eles se separassem, porque a terra não era suficiente para sustentá-los. Primeiro tópico da lição fala: Abraão volta do Egito para Canaã. Aí vai relatar a contenda ao voltar. Ele voltou com bastante riqueza, tanto Abraão quanto Ló, e isso gerou contenda, porque o ambiente onde eles estavam ali já não comportava, os dois não comportavam os seus rebanhos. Daí não é que havia contenda entre Abraão e Ló. A contenda era entre os trabalhadores de Ló e os trabalhadores de Abraão. Daí ele dizer, falar da necessidade de separação. Ao tópico 2, Abraão e Ló se separam. Então, para que houvesse paz entre os dois, Abraão, ele abre mão da razão em detrimento da paz. Ou seja, ele prefere ter paz na sua família, ter paz com o seu sobrinho, com os seus trabalhadores, do que usar da razão ou querer forçar Ló a aceitar, a dividir a terra. Ele não, ele simplesmente ele vai fazer uma opção por ter paz, sabendo que Deus está com ele. Então, o patriarca demonstra que prefere manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria da sua porção na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Abraão, então, de forma pacífica, ele vai agir dessa forma. Ele, no caso, não age com covardia. A Bíblia nos ensina que o que depender de nós, temos que ter paz até com os nossos inimigos. Então, agir de maneira pacífica não significa que ele era covarde, que ele era fraco, mas, pelo contrário, ele demonstra uma fé alicerçada em Deus, no Deus da promessa. E aí, subtópico 3, vem as escolhas de cada um. Ló, ele não busca a direção de Deus, ele escolhe à vista dos seus olhos, nem respeitando o direito do seu tio, e ele vai então para todas as campinas e vai armando tendas até chegar em Sodoma. E lá no futuro nós vamos ver qual foi o futuro, qual foi a consequência dessa escolha. Já por sua vez, Abraão, que era um homem de fé, ele preferiu escolher a terra prometida por Deus, que era exatamente a terra onde eles estavam, a terra de Canaã. Deus havia prometido aquela terra, ele preferiu ficar ali, sabendo, aguardando a promessa de Deus, enquanto o seu sobrinho vai para uma terra, como nós já falamos, onde os homens eram grandes pecadores diante do Senhor. Então, Abraão, ele não seguiu a vista dos seus olhos, enquanto Ló escolhe o aprazível. Abraão, patriarca, e ele preferiu escolher, no caso, ficar na terra que Deus havia prometido, e tinha consciência de que Deus haveria de honrar, a sua escolha. O tópico 2 da lição vai nos apresentar as consequências das escolhas, o resultado da escolha de Abraão. Todos nós temos que ter consciência que as nossas escolhas têm as suas consequências.
não, ninguém é obrigado a escolher, mas quando você escolhe, você é obrigado a arcar com as consequências. Foi exatamente o que aconteceu no resultado das escolhas. Ou seja, as escolhas, a lição aqui apresenta, elas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis. Então, qual foi o resultado da escolha de Ló? Ló acabou indo morar numa terra de pecadores, onde futuramente foi invadida por 4 reis, e Ló foi levado cativo com os seus bens, com a sua família, juntamente com os moradores ali de Sodoma. Mas, mesmo assim, Abraão, um homem de Deus, ele não guardava ressentimento e ele teve uma atitude de poder dentro da direção de Deus, uma vez que ele estava na direção de Deus, ele vai socorrer o seu sobrinho Ló, diante daquela situação. Qual foi a atitude de Abraão para com Ló? Quando Abraão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, ele pegou os seus homens, os seus trabalhadores, formou ali um pequeno exército e lutou contra, no caso, aqueles inimigos que levaram o seu sobrinho e o trouxe de volta. E, por fim, o tópico 3, eu estou correndo porque eu estou com um computador que já está basicamente esgotando a bateria, talvez não dê nem para eu fechar o vídeo, eu perca essa gravação, mas vou tentar aqui correr o máximo. Tópico 3, os altares erguidos por Abraão. Abraão, um construtor de altar. Isso aqui é bem interessante. Abraão, ele constrói um altar em Siquém. Quando Deus fala com ele constrói o primeiro altar, ele constrói 4 altares. Quando ele chega em Betel, ele constrói outro altar em Siquém. Ele constrói um altar, Siquém significa ombro. Ali, no caso, Deus faz as promessas a Abraão. Quando ele chega em Betel, que significa casa de Deus, ele constrói outro altar. Quando ele chega em Hebron, que significa união, ele constrói outro altar em Hebron, mostrando a união que ele tinha, inclusive, em não querer briga com o seu sobrinho. E quando ele chega em Moriá, ou Moriá, ele também ali constrói outro altar ao Senhor. Então, nós vimos aqui, Abraão constrói esse altar em Moriá, que é o último altar, foi uma das experiências mais difíceis de Abraão, porque é nesse quarto altar, é interessante que ele tinha um coração de adorador, ele adora no primeiro altar, o segundo altar, o terceiro altar, e tudo isso era uma preparação para uma adoração mais desafiadora, que é exatamente a adoração no Monte de Moriá, quando Deus pede, ele já aqui tendo a promessa do filho, já tendo se cumprido o seu filho Isaque, e nesse monte Moriá, Deus pede que ele sacrifica para Deus o filho da promessa. E ele, com toda a dor no coração, com tudo aquilo que implicava aquele sacrifício, ele levanta um altar pela fé, sabendo que Deus poderia trazer o seu filho dos mortos. E ele, de fato, arma aquele altar, oferece o altar, só não chega a sacrificar o filho, porque em seu coração ele já estava determinado a sacrificar, porque Deus providenciou um cordeiro, e ali Abraão ficou provado que ele, de fato, era um homem de Deus, e diante daquele contexto, então, o anjo aparece a Abraão, fala com Abraão, e é nesse contexto que nós temos, então, que Abraão tem a mudança do seu nome, exatamente com o resultado da fé que ele exercia no Deus Todo-Poderoso, que agora, ao invés dele ser chamado Pai Poderoso, que era Abraão, ele passa a ser agora um pai de numerosas nações, que exatamente ele recebe a mudança para o nome de Abraão. E ali tem todo o contexto de Isaac perguntando onde estava o sacrifício, e ele diz: Meu filho, o sacrifício para si Deus proverá. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nós vimos aqui nessa lição que Abraão ele tinha um relacionamento com Deus, ele era um grande edificador de altar, ele construía altar de adoração ao Senhor.
Abraão ensina a respeito da fé, da adoração genuína. Como fez Abraão, devemos também erguer altares no nosso dia em gratidão, em adoração por tudo quanto Deus tem feito por nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu tive que gravar um vídeo curto, a proposta não era ser tão curta, porque eu estou com um computador que não é meu computador, e ele está já praticamente esgotando para que eu não perca a gravação. Que Deus nos abençoe, ore por nós e que nós possamos, ser despreendido, confiar na providência de Deus como Abraão. Filho, graça